Este vídeo pode salvar e incendiar novamente o seu relacionamento amoroso. Pode ser aquela luz no final do túnel que você tanto estava pedindo para o universo. Eu vou te falar porque desejo sexual masculino e feminino simplesmente morrem em alguns relacionamentos. Hoje irei revelar o que realmente acontece na intimidade dos casais quando aquele fogo acaba. E o que a espiritualidade e a apometria dizem sobre os bastidores ocultos desta frieza. Existe muito mais do que os seus olhos podem ver. Então fique aqui até o final deste vídeo, onde eu estarei revelando como podemos ser influenciados negativamente a ponto de criar este desgaste, chegando ao ponto de destruir por completo uma relação. Seja bem-vindo a mais essa revelação aqui que eu trago para você. Muitas pessoas relatam sentir que de uma hora para outra, do nada, uma repulsa repentina pelo parceiro ou pela parceira que mais amam. A maioria tenta resolver a falta do desejo sexual e os conflitos conjugais apenas ali na superfície. Olha-se para a rotina, para o cansaço do dia a dia e coloca sempre a culpa na falta de tempo. Mas a verdade é que um relacionamento é um ecossistema complexo e que opera em múltiplas dimensões. Neste vídeo, pequeno Buda, nós vamos dissecar a anatomia espiritual e psicológica de um casal. Vamos entender profundamente, como que funciona o desejo masculino e feminino. Por que homens e mulheres amam e desejam de formas completamente diferentes, baseados na sagrada lei das polaridades. Vamos falar sobre o que realmente é a energia Kundalini e como o sexo, quando vivido na luxúria ou na obrigação, drena a sua força vital. Mas quando é sublimado, totalmente diferente, chega a ponto de iluminar a sua consciência. Eu vou muito mais além. O objetivo aqui é abrir a caixa de Pandora. É compartilhar o que costuma ser encontrado nos bastidores invisíveis dos relacionamentos. Acredite, existe muita coisa. O que realmente acontece no corpo astral, quando há magia, inveja, ciúmes e a presença de obsessores, tentando destruir o presente e gerar uma repulsa entre o casal. Acredite, em 99,999999% das vezes, eles conseguem. Então, meu querido, minha querida, preste muita atenção, tá? Este aqui não é um espaço para vitimismo. Não há lugar para coitadismo ou trocas de culpa. Este é um conteúdo que eu estou entregando aqui de alta frequência, voltado para mentes adultas e responsáveis que desejam assumir a verdadeira responsabilidade sobre suas vidas e as uniões. Somos seres espirituais vivendo na carne. E se você negligenciar isso, viver apenas a matéria, você estará sabotando a si mesmo. Antes de darmos este verdadeiro salto consciencial, fica aqui o meu convite para quem deseja fazer parte desta egrégora, para quem busca realmente por uma expansão de consciência, por autodomínio, por uma autotransformação e não tem medo de olhar para a verdade nua e crua. Então, se inscreva neste canal. Sabe ali em Matrix, quando o Morfeu ele revela a verdade para Neo, e Neo tem um verdadeiro choque, Porque aquilo que ele acreditava ser verdade não era verdade. Era apenas uma ilusão, era Maia, Era um véu que cobria toda a verdade. Então eu estou, assim como Morfeu, lhe convidando a estar aqui comigo
para encarar a verdade, entender o que é realidade. Como eu disse alguns segundos atrás, você é um ser espiritual. Então, não deixe isso passar. Se você negligenciar essa informação, você estará cortando a oportunidade de crescer aqui, de amadurecer, de se lapidar, de se transformar. Porque a nossa energia aqui é como uma pilha, né? Você coloca a pilha em um brinquedo e uma hora aquela pilha vai acabar e o brinquedo vai parar. Nós também. Chegará um dia em que iremos morrer. Né? Afinal de contas, quando descemos, assinamos um contratinho ali, né? Olha, eu vou descer lá para aquela loucura, para aquele lodo, tendo a confirmação aqui no contrato que eu retorno para minha vida espiritual. Senão nós não desceríamos. Nós não desceríamos. A verdade vista pelo lado do espírito, ela é muito mais grandiosa do que aquilo que nós conseguimos acessar aqui. Deixar o seu like faz com que alguns casais possam receber essa mensagem que talvez estejam ali com seu casamento por um fio ou seu relacionamento em campo minado, né? Campo de guerra. Tá? Então deixe o seu comentário. Aqui é um espaço ideal para que você possa compartilhar as suas percepções durante este vídeo. Coloque aí também qual assunto você gostaria que eu trouxesse para você, tá? Uma ampla experiência de vida que você está aí vivendo ou que você traz lá, né? De um aprendizado que já aconteceu lá atrás, pode ser a chave de virada para uma pessoa que precisa ler isso hoje. Assim como eu estou fazendo o meu papel, né, de entregar uma informação para você, ajude, compartilhe este vídeo com aqueles que vêm ao coração, porque eu preciso do seu apoio, tá? Eu preciso do seu apoio para que esse vídeo se propague. Então eu conto contigo. Para entender por que o desejo sexual de um casal se apaga como se tivessem mijado na fogueira, é preciso compreender como o ser humano funciona energeticamente. Ramatiz, através do médium Hercílio Mais, ele ensina sobre a lei da polaridade. Tá? Mas antes de entrar nessa lei, nós vamos fazer uma divisão, tá? Do corpo físico e do corpo astral. Para que você entenda, o nosso corpo ele não se resume apenas ao corpo físico. Nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, que é o nosso corpo emocional, tá? O nosso corpo instintivo. Nós devemos trabalhar aqui. Afinal de contas, aquele que não trabalha as suas emoções, ele vive em um furacão, não é verdade? Nós temos o corpo mental inferior, mental superior, búdico, átmico. Bom, esses são os principais, mas tudo isso se subdivide, né? Existe muito mais do que aquilo que nós, dentro dessas nossas cabecinhas, podemos compreender. Então vamos entender o homem, tá? O corpo do homem tem uma polaridade emissora positiva. Já o corpo astral, o corpo das emoções no masculino, ele é receptivo, negativo. É por isso que o desejo masculino pede frequência e validação física. Para a mente masculina, a intimidade física não é apenas uma descarga biológica, como muitos pensam. É onde ocorre a validação profunda do afeto, é onde se sente importante. Tá? Quando o homem busca, ele procura pela parceira, existe uma busca silenciosa pela confirmação de ser amado, de ser suficiente, de ter valor naquele sistema. Tá? Tudo isso
não é mostrado pelo homem, mas é o que ele sente, está ali no subconsciente. Então ele precisa dessa afirmação. A mulher funciona totalmente da forma inversa do homem. O corpo físico feminino é receptivo negativo, tá? Mas o corpo astral, o emocional, que rege ali as emoções, são emissoras positivas. O desejo feminino exige contexto e segurança emocional. Para a mulher, a intimidade não começa ali no toque físico, começa nas palavras, no ambiente, no companheirismo, demonstrado ali não só naquele momento, mas ao longo do dia, ao longo dos períodos. É aqui onde a balança precisa estar perfeitamente equilibrada, exigindo maturidade de ambas as partes do relacionamento. Por um lado, é crucial entender que quando a mulher é procurada apenas para um alívio biológico, sem uma construção prévia de um contexto, de carinho, de conexão, ela pode se sentir usada. A sensação íntima é de que o próprio corpo serve apenas como um instrumento de descarrego. E isso pode gerar uma repulsa, um fechamento emocional imediato, sabe? Travar, pois o campo receptivo da mulher foi violado pela pressa. Por outro lado, o homem também precisa ter os seus desejos respeitados e validados. Lembre-se que é uma balança, né? E é um erro profundo quando a parceira negligencia a intimidade física, tratando-a como algo fútil, colocando ali como a última coisa na sua lista de prioridades. A mulher precisa compreender que a linguagem de afeto e conexão do parceiro passa por esse estado físico de contato. Quando ela priva constantemente essa troca, ignorando as necessidades do lado masculino, ela também quebra um acordo de união, tá? Porque para a polaridade masculina, a ausência da intimidade e validação física fere exatamente com a mesma intensidade que a ausência de diálogo e atenção que fere a mulher. Tá? Eu não estou aqui para puxar sardinha para nenhum dos lados. Entenda que o que eu estou entregando para você é algo de estudo para que você possa realmente refletir. Ambos os desejos são legítimos e exigem esforço consciente. A ilusão que destrói as uniões ocorre quando o homem exige da parceira uma resposta puramente biológica, como eu disse, ignorando o campo astral dela, ou quando a mulher espera que o homem sobreviva, tá, sem o afeto físico, exigindo dela a mesma estrutura e resistência emocional feminina. E o que acontece quando este curto-circuito se instala na rotina? É doloroso observar o distanciamento entre os corpos, entre o casal, porque isso é silencioso. Né? Quando o homem, por exemplo, ele tenta uma aproximação da sua companheira e recebe um não, muitas vezes um não vago, né, de cansaço, de falta de tempo, essa recusa ela pesa muito no inconsciente do homem, como uma mensagem relativamente cruel. Você não me atrai mais, você não desperta mais desejo, e isso atinge em cheio a identidade masculina. E como muitos homens não têm um repertório emocional equilibrado para assentar e verbalizar um sentimento de rejeição, a reação padrão, na maioria das vezes, é um afastamento. Responde-se sempre com irritação, com distância, aquele silêncio gelado que parece desinteresse, mas na verdade é pura defesa. O indivíduo para de tentar arriscar uma nova recusa,
porque isso expõe a sua vulnerabilidade e o ego não suporta. Proteger o orgulho passa a ser muito mais importante para ele. E é aí que o ciclo de sabotagem se fecha. De um lado temos o homem que se distancia para evitar o sofrimento e a rejeição. Do outro lado nós temos a mulher que sente esse afastamento. Ela perde completamente o pouco de contexto emocional que ainda restava e passa a se sentir abandonada, questionando se ainda é amada. O resultado são dois adultos ignorantes, terminando como solitários dentro da mesma casa. E isso é muito triste. Aí nós temos, ao invés de dois adultos, duas crianças estupidamente birrentas, que não têm a capacidade de olhar profundamente nos olhos do parceiro, da parceira, de sentar, de se abrir e conversar. É exatamente nesse vácuo de afeto e comunicação que um fenômeno chamado silêncio, que é devastador, acontece. Um fato inegável que escapa à percepção da grande maioria é que muitos relacionamentos que terminam no plano físico já haviam, na verdade, agonizado e morrido meses, até anos antes no plano espiritual. Quando o diálogo cessa e o rancor se instala, a fusão das auras, que deveria proteger o casal, se fragmenta. Os cordões energéticos que uniam os dois começam a apodrecer. E quando a conexão astral de ambos é rompida, a simples presença física do outro no mesmo ambiente se torna algo insuportável. A respiração do outro irrita, o tom de voz ofende. Sabe quando se busca pelo em ovo? Pois é. E qual é a reação natural do ser humano quando a consciência despenca para aquelas frequências mais baixas? A busca obsessiva por culpados externos. Ao invés de praticar a autoanálise e a compreensão, busca por apontar o dedo. É exatamente por isso que assistimos a um espetáculo tão triste nos divórcios. Casais que outrora se amavam profundamente, com intensidade, que dividiam sonhos e intimidades, que dizia ali, eu te amo, passam a travar verdadeiras guerras materiais. Do eu te amo vai para o eu te odeio. Brigam de forma irracional para dividir centavos, móveis, bens. De forma trágica, usam os próprios filhos como armas de punição nessa disputa cruel. Agem como se nunca tivessem se gostado, como inimigos mortais. Essa sede por destruição e essa fixação em sair sempre ganhando no tribunal é a prova material de que a cegueira espiritual tomou conta. A relação não terminou apenas, ela apodreceu vibratoriamente. Se torna um verdadeiro campo de guerra. Aí você me pergunta por que em muitos casos essa conexão astral apodrece de uma forma tão violenta e antinatural. E é aqui que entra a experiência com a espiritualidade, onde eu já conduzi alguns trabalhos e que eu vou trazer para você algumas revelações de uma realidade dura, que muitos preferem ignorar, ou que talvez nem tenham consciência, se tornam totalmente vítimas. Há situações em que um dos parceiros passa a sentir um nojo súbito e absolutamente inexplicável pelo companheiro. Não é um desgaste natural, é uma repulsa física que causa enjoo. Alguns relatam que sente um cheiro horrível. E ao abrir o campo energético dessas pessoas para o atendimento espiritual, a raiz do problema se apresenta
com uma clareza cristalina para todos nós. Nesses casos de bloqueio agudo, o que se encontra no plano invisível vai muito além de uma simples crise conjugal. É comum encontrarmos verdadeiros aparelhos astrais, implantes parasitas, massas fluídicas de energia extremamente densa, tudo fixado ali. Algo com um aspecto putrefato, fixado no corpo astral da pessoa, que exala um cheiro de podre, tá? Firmemente ancorado ali por cordões energéticos ao companheiro. Não foi colocado ali aleatoriamente. No plano astral, essas formas, pensamentos e feitiços exalam um odor literalmente fétido. O inconsciente do parceiro encarnado capta esses miasmas astrais e traduz isso para o corpo físico, gerando uma sensação de náusea, de nojo, de aversão ao toque. E isso não é obra do acaso. Na esmagadora maioria das vezes, essas fixações estão diretamente conectadas a trabalhos de magia densa. Trata-se de magia elaborada, conduzida por magos astrais e cientistas experientes, frequentemente contratados a pedido de pessoas encarnadas ou até desencarnadas. Pessoas movidas pela mais pura inveja da felicidade alheia, por ciúmes doentios, rancor, por diversas patologias de destruir o que não possuem. Não conseguem olhar para o próprio jardim. Precisa destruir o jardim do outro. E o cenário se aprofunda muito. Os obsessores que sustentam e monitoram essas energias destrutivas raramente são entidades aleatórias. Muitas vezes trata-se de ex-companheiros de outras encarnações ou até desta mesmo. Espíritos que não aceitaram o término no passado e que, ao encontrarem seus antigos parceiros encarnados, seguindo a vida com outra veste, tentando ser felizes com outras pessoas, agem movidos pelo ódio e por um sentimento doentio de posse. Eles encontram brechas no campo do casal e trabalham arduamente para implodir aquela união. É muito complicado. Em muitos tratamentos, nós vemos que a confusão está sendo gerada ali porque muitas vezes aquele espírito, que só está em outra faixa vibratória, que está ali, que tem o trunfo da invisibilidade, ele está ali do lado da pessoa, influenciando, colocando caramiolas na cabeça dela. E essas caramiolas, elas são ditas como se fossem verdades absolutas. Então ela acredita 1000% naquilo que está sendo dito. Aquilo, na maioria das vezes, não existe. E nós somos, sim, influenciados a todo momento, a todo momento. Basta dar uma simples brecha para que você seja influenciado. Se quer saber, mais de 90% dos nossos pensamentos que chegam aí na nossa mente, no nosso dia, no nosso estado mental, não são nossos. São pensamentos aleatórios de outros seres, de outros espíritos, do coletivo que nós vamos captando. E é por isso que nós devemos buscar a autotransformação, é por isso que nós devemos buscar silenciar através da meditação. Porque ela pode nos mostrar aí o que é nosso e o que não é nosso. Então, tome muito cuidado com toda a informação que vem para você. Ah, mas eu fui intuído sobre isso. Tá, mas quem será que te intuiu? Quem será? Existem muitos lobos em pele de cordeiro, aqueles que se fazem passar por bons espíritos também. Então, preste muita atenção e tome muito cuidado. Tá? Toda vez que abre uma brecha, essa brecha ela é utilizada.
Apesar da gravidade de tudo que eu disse, existe uma verdade espiritual soberana. Nenhuma magia tem poder absoluto. A magia densa, os magos astrais e os obsessores do passado só conseguem entrar porque encontram a ressonância que eu disse. A magia só pega onde já existe mágoa, falta de diálogo, egoísmo e distanciamento. É implacável a lei da brecha. Um lar ele deve ser construído sobre uma rocha espiritual e não sobre a areia. Quando a base é a areia, uma simples onda de dificuldade diária, um ataque astral, leva o castelo inteiro com facilidade. Negligenciar a natureza espiritual das relações é a maior autossabotagem que se pode cometer. Quando um casal consegue compreender isso, a intimidade ganha outro significado através de uma energia que eu vou falar aqui, que é a Kundalini. Para quem escuta esse termo pela primeira vez, a Kundalini é uma energia vital e criadora mais potente que existe no ser humano. Ela fica concentrada e adormecida na base da coluna vertebral e atua como o verdadeiro combustível da força de vida e da evolução. Quando o sexo é puramente instintivo, animalesco e mecânico, essa energia Kundalini é descarregada para baixo, em direção à terra, drenando a vitalidade do casal. Você já deve ter visto em desenhos animados aquele diabinho vermelho de chifres, segurando um tridente. Ele tem um rabo e no final do rabo tem uma seta sempre apontando para baixo. Mas quando o ato é permeado de amor, afeto, compreensão e respeito mútuo pelas necessidades de ambos, a energia Kundalini ela sobe pela espinha, iluminando os chakras superiores. A gente está falando coração, laríngeo, frontal, coronário. O matrimônio se torna assim um verdadeiro laboratório de evolução. A união magnética dessas duas auras cria um campo de força vibracional e uma proteção tão intransponível que feitiço nenhum no universo é capaz de penetrar. Para construir essa rocha inabalável, é fundamental que haja diálogo, tá? É preciso conversar e entrar em um acordo claro sobre as necessidades de cada um. Não há espaço para silêncio punitivo. É evidente que existem sim os limites e devem ser expressos e respeitados. Mas a conversa nunca pode ser um campo de batalha para provar quem tem razão. Não é para aumentar a voz, e distanciar o coração. Ela deve servir exclusivamente para alinhar rotas, promover a união e gerar um fortalecimento mútuo, tá? A transparência emocional é a única força capaz de construir pontes permanentes para vocês. Então não adianta procurar culpados. Quando apenas um lado é cobrado, seja o homem para ter mais paciência emocional e romantismo, ou a mulher para ter mais disposição, não se resolve absolutamente nada. Um relacionamento de alta frequência é sustentado por dois adultos, não duas crianças birrentas. Pessoas maduras que se responsabilizam, que se escutam com o coração aberto e que o mais importante, que agem em cima daquilo que está sendo conversado. Cada um precisa ter a humildade de fazer a sua parte, limpar as próprias brechas e curar o próprio ego. Trabalhar a si mesmo nas questões espirituais. Como eu disse, nós somos seres espirituais e não físicos. Se você negligenciar isso, você está se autossabotando. Um casal que se une através da espiritualidade, ele cria um escudo de blindagem à sua volta. Mas o que fazer quando a relação já sofreu danos gravíssimos? Coisa que está se arrastando. Quando o orgulho, as rejeições repetidas ou até mesmo influências externas, que são muitas, não é verdade? Já causaram fissuras, aquelas rachaduras imensas na estrutura do casal.
Existe uma narrativa profunda que ilustra perfeitamente este momento. Conta-se a história de um mestre artesão que moldava peças de argilas únicas. Certo dia, um de seus vasos preciosos mais belos caiu da bancada. Ele não estilhaçou em 1000 pedaços, mas ganhou uma fenda profunda. Aquela rachadura enorme que atravessava toda a lateral. Parecia que a peça estava completamente arruinada. O ajudante do ateliê, ao ver a cena, correu para jogar o vaso no lixo, acreditando que já não tinha valor algum. Mas o mestre artesão o impediu, com toda a sua sabedoria. Ele disse: este vaso não perdeu o seu valor. Ele apenas irá ganhar uma nova história. Em um mundo que exige perfeição estética e relações impecáveis de aparência, porque é isso que a gente vê hoje, a primeira reação diante de uma rachadura é tentar esconder o dano. Muitos casais fazem isso. Fingem que está tudo bem, tentam colar os pedaços correndo, passam uma tinta por cima da ferida e torcem para que ninguém note a fragilidade da relação. O medo de perder o valor faz com que as fendas sejam omitidas. Se passa aquela maquiagem, coloca a sujeira para debaixo do tapete e acredita que está tudo bem. Mas o mestre artesão, com toda a sua sabedoria, agiu diferente. Ele não escondeu a fenda. Ele preparou uma resina misturada com pó de ouro brilhante e preencheu cada milímetro daquela rachadura. Quando a resina secou, o vaso já não era o mesmo. Ele não havia voltado ao seu estado normal original. No entanto, aquela linha de ouro maciço que agora o atravessava testemunhava a queda e principalmente a superação. A narrativa daquele vaso havia mudado completamente, tornando infinitamente mais forte e valioso do que era antes. A partir daquele dia, todos os olhares de admiração se voltavam, não para a argila intacta, mas para a cicatriz de ouro. O vaso ganhou uma identidade única e cheia de história e respeito. Às vezes, a vida derruba as relações da bancada. Uma perda grave, uma decepção profunda, influências espirituais pesadas ou momentos em que simplesmente se sente que a relação rachou por dentro. O instinto egóico é descartar, trocar por um vaso novo ou fingir que a queda nunca aconteceu. Mas a verdadeira força nasce do que se escolhe colocar dentro dessas rachaduras. Não se trata de voltar a ser exatamente quem se era antes da crise. Trata-se de compreender a queda e preencher o vazio com ouro, assim como o artesão. E qual é o ouro nos relacionamentos? É a paciência. Paciência, paciência e paciência. É a escutativa, é o tempo dedicado a compreender a dor do outro. É o esforço mútuo para reconstruir a intimidade. Um relacionamento que superou crises com maturidade carrega cicatrizes, sim. É normal, mas são cicatrizes preenchidas com o ouro do amadurecimento, da compreensão e do perdão. Isso transforma o casal em algo muito mais forte e inaquebrável. Um relacionamento que superou crises com maturidade carrega cicatrizes, sim, é normal. Mas são cicatrizes preenchidas com o ouro do amadurecimento, da compreensão e do perdão, regado pela humildade. Isso transforma o casal em algo muito mais forte e, o mais importante, inquebrável. É momento de olhar para as cicatrizes da própria história com mais respeito e menos julgamento.
Qual é o ouro que precisa ser colocado na sua narrativa hoje para honrar a sua jornada e fortalecer a sua rocha espiritual? Me diga, comenta aí embaixo. Assumir essa postura madura exige, sim, muita força, de ambas as partes. De ambas as partes. Quem sabe esse vídeo possa ser visto por ambos. Vai exigir consciência e ferramentas adequadas para limpar todo o lixo mental, emocional e espiritual acumulado ao longo do tempo. Peguei o baralho de Oswald Wieff, o tarô. Vou tirar uma cartinha aqui para ver o que sai. Bom, saiu uma carta bem propícia aqui, né? Os Amantes. Onde nós temos dois caminhos a serem seguidos. Nós temos o anjo que traz a inspiração divina e nós temos duas mulheres. Uma que traz algo mais voltado ao seu instinto, às suas paixões, e outra que traz aqui um caminho mais voltado à sua razão. Existem sempre dois caminhos. Existe a porta larga e a porta estreita e nós fazemos escolhas a todo momento. A todo momento sem perceber. Agora mesmo você está fazendo uma escolha de assistir esse vídeo, de respirar, não é? Então, que você possa prestar atenção à sua intuição, lembrando que a intuição ela vem de acordo também com a sua frequência, né? O que você está vibrando neste momento. Se você está vibrando ódio, raiva, né? Você está dentro de um campo de ilusão e a intuição que vem para você, ela não vai ser uma intuição pura lá do alto. Ela vai ser uma intuição densa, pesada, muitas vezes disfarçada pela luz. Então preste atenção. Tá? Aqueles que buscam realmente, que amam, né, que sentem algo pelo seu parceiro, pela sua parceira e que querem, né, consertar aquela rachadura, como foi dita na história, busquem pela sua espiritualidade, busquem elevar a sua frequência, busquem por ajuda, mas não se fechem jamais. Não peguem aquele vaso e descartem. Pegue aquele vaso e cure o vaso, o transforme. Eu lhe convido a continuar a sua jornada de expansão comigo. Aqui abaixo na descrição tem o link da mentoria diária, tem o livro Zen no Meio do Furacão e o Navegando Rumo às Infinitas Possibilidades que eu escrevi. Então acesse os links, conheça o material, tá? E seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Lembre-se, pequeno Buda, não é preciso ser vítima das circunstâncias ocultas, nem refém das magias externas. É totalmente possível assumir o controle da própria energia, elevar a frequência e blindar as próprias relações, preenchendo as rachaduras com ouro divino. Um grande abraço, muita luz e até o próximo salto consciencial. Vitória sempre na luz de Deus que nunca falha.